Ataques poderosos do Irã com mísseis hipersônicos atingiram inúmeros alvos na cidade de Haifa, também em outras cidades, tanto na proximidade de Tel Aviv, quanto a própria Tel Aviv, quanto também em outras regiões, outras áreas um pouco distantes, mas naquela região centro-sul de Israel. Haifa faz parte do norte de Israel, vem sendo atacada constantemente pelos mísseis iranianos, foi drasticamente atingida nas últimas 24 horas. Há relatos de danos e há mortos em Haifa, que as pessoas começam a ficar sabendo em virtude de divulgações marginais que ocorrem, até mesmo de autoridades. Foi precisamente o que aconteceu. Importa falarmos que o Hezbollah segue a dar muito trabalho para as forças de defesa de Israel na Guerra do Norte. O Hezbollah continua frustrando as tentativas israelenses de passarem à fortaleza de Al-Qian. As tropas israelenses estão sofrendo muito, com muitos Merkavas sendo destruídos, muitos tanques Merkavas e também alguns soldados que são queimados vivos dentro desses tanques, embora, como a gente sabe, no fim das contas, eles ficam apenas feridos, porque o soldado israelense, há uma questão com o soldado de Israel, ele não morre, ele apenas fica ferido. No caso, o Hezbollah está a queimar tanques Merkavas, só que os pilotos que ficam presos dentro dos tanques acabam saindo com ferimentos, às vezes com ferimentos leves. Isso faz parte da campanha de censura aos danos e perdas que acontecem em Israel. Podemos argumentar que isso aí é um atentado contra a verdade, contra o jornalismo, por certo que sim. Mas, ao menos, isso aí dá para entender. É algo absolutamente compreensível. De qualquer forma, vários locais em Haifa foram atingidos após o lançamento de mísseis iranianos. E isto não foi o Irã que disse, foram os portais de Israel. E as autoridades confirmaram feridos. E as autoridades pedem também para que os israelenses busquem os abrigos subterrâneos. O que as autoridades não falam é que há também disputa por esses abrigos. Diferentemente de Tel Aviv, não há uma grande quantidade assim de abrigos. Não há abrigo para todos, e há também abrigos e abrigos, aqueles para as elites, aqueles para as classes mais abastadas, as classes governamentais, do governo, os políticos do governo, para aqueles que são mais pobres, para aqueles que são judeus árabes e claramente aqueles que são árabes. Esses aí não entram mesmo em abrigo. Acaba faltando abrigo para todos e evidentemente que os árabes são aqueles que vão ter que, enfim, encarar os drones e mísseis do Irã com seus próprios corpos. Bom, mísseis iranianos atingiram diretamente, como eu disse, vários locais na cidade de Haifa, mas também nos arredores da cidade, que é a segunda mais importante de Israel. Projéteis de um míssil de fragmentação atingiram 2 locais importantes nessa cidade. Porque para Israel, quando há um ataque a um alvo, ele ocorre em virtude de fragmentos de mísseis. Em teoria, o míssil é interceptado e os seus fragmentos é que gera algum tipo de destruição. Isto para não reconhecer que os mísseis iranianos estão passando pelo sistema de defesa. Os primeiros relatos indicam que 6 pessoas ficaram gravemente feridas em decorrência dos ataques que aconteceram na cidade. Um pouco antes, o comando da frente interna de Israel havia anunciado a detecção de um lançamento de mísseis vindos do Irã, alertou os israelenses a buscarem os abrigos imediatamente. Bom, os alvos quais foram? Foram vários, né? Atingiram posições militares, atingiram refinarias de petróleo, de novo, e a infraestrutura energética dessa cidade, que é a mais importante do norte de Israel. Esses ataques do Irã foram uma retaliação aos ataques feitos por Israel contra a infraestrutura do Irã. Então, a Haifa comporta uma infraestrutura vital para o Estado de Israel, para o funcionamento do Estado israelense. Quando há ataques à infraestrutura do Irã, o Irã faz esses ataques à Haifa, razão pela qual não estava acontecendo tantos ataques a essa cidade israelense.
E o prefeito da cidade pede realocação de refinarias após ataques iranianos, como se fosse fácil você retirar uma refinaria de um local e levar para outra, né? Como se fosse um brinquedo. Não. Isso tem bilhões aí. Mas o prefeito de Haifa, que não é estúpido, ele sabe perfeitamente disso, né? A Yona Yahav sabe perfeitamente disso. Sabe também que que se trata de uma operação que não ocorre de uma hora para outra. Então, se ele fez esse pedido, é porque ele sabe que essa guerra pode durar muito, que Haifa pode ser alvo constantemente do Irã em outras guerras e assim por diante. Bem, ele alertou agora na terça-feira sobre os crescentes riscos associados à presença do complexo Bazan, refinaria de petróleo, perto das áreas residenciais, porque é isso, né? A refinaria fica numa área residencial, no momento em que o Irã vem atacando constantemente a refinaria. A autoridade enfatizou também que isso prova a inviabilidade de manter instalações perigosas de grande escala como essas dentro da cidade. Ora, o que ele está falando aqui é algo que acontece em todo o Estado de Israel. Eles colocam instalações sensíveis no meio da multidão, até para defender, para que as pessoas defendam com seus corpos essas empresas. Bem, segundo o prefeito, o complexo foi atingido pela segunda vez agora desde março para cá, né? Mas ele fala que desde o começo da guerra. E ele diz que no ataque anterior, 3 israelenses morreram. Ninguém ficou sabendo disso. Não houve nenhum relato sobre essas mortes em Haifa anteriormente. O prefeito fala agora, e é o prefeito, a autoridade de Israel, que 3 morreram. Segundo ele, não houve nenhum vazamento grave neste momento, mas ele pede que as refinarias saiam da sociedade. Ele destacou algo bastante interessante, né? Os ataques iranianos são caracterizados pela precisão. Ora, isso aí é sofisticação tecnológica, né? Eles acabam reconhecendo de uma forma ou de outra que o seu adversário é poderoso. Ele falou que, em virtude dessa precisão, os ataques alcançam alvos sensíveis em Haifa e todos os mísseis atingem os seus objetivos. Realocar as refinarias e o complexo Bazan para o sul seria uma necessidade imperiosa por parte do Estado de Israel, porque essas refinarias, neste momento, estariam correndo risco. Ora, no sul também. Talvez essa seja a razão pela qual as autoridades israelenses não vão dar ouvidos para o que fala o prefeito de Haifa. Porque no sul também, em qualquer lugar, elas são alvos dos mísseis e drones do Irã. Ele falou que a cidade de Haifa está se preparando para uma escalada ainda maior, apontando a necessidade de gerenciar salas de comando de emergência subterrâneas. As grandes autoridades israelenses estão operando hoje em bunkers. E é o que ele pede também para Haifa, que parece que não imaginava que aconteceria isso. Só que quando ele fala que vai haver uma escalada, ele está provavelmente se lembrando do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias, que a partir de um certo momento o Irã não parou de atacar Haifa. Até hoje, há muita destruição de Haifa que as autoridades e a defesa civil não conseguiram resolver. Tem indenizações pagas a famílias de Haifa que ainda não foram pagas desde aquela época, em virtude do grau de destruição que o Irã gerou para a segunda maior cidade do Estado de Israel. Os ataques foram importantes? Foram. Agora, também importa falar que há, em alguns momentos, ondas de ataque conjuntas entre Hezbollah e Irã. Hezbollah envia seus foguetes que acabam, de certa forma, cegando o sistema de defesa, porque Israel precisa mandar interceptadores. Quando não manda, esses foguetes geram destruição. No caso, no norte de Israel. Mas o Hezbollah também está atacando Haifa, também está atacando outra cidade mais ao sul. E quando eles desligam, portanto, o sistema de defesa, os foguetes do Hezbollah atacam. Em alguns momentos, o Hezbollah envia mísseis também. E aí gera destruição muito maior. E aí, em outras situações, eles acabam ligando o sistema de defesa, que acaba gastando interceptadores. Depois que há um gasto enorme de interceptadores,
em que as defesas estão cegas, começam a surgir os mísseis iranianos. É tudo muito bem coordenado por Irã e também pelo Hezbollah. E neste momento, Israel está com muitos problemas também em virtude disso, mas é muito problema. Bem, assim como houve essas baixas, há também, né, baixas em relação ao Hezbollah, como eu disse para vocês. Israel está recuando. E aí, existe uma questão que é muito importante. O Hezbollah, com isso, está forçando Israel a abandonar uma meta, um objetivo, que estava no cerne dos ataques de Israel ao Líbano. O Hezbollah estaria obrigando Israel a abandonar este objetivo de desarmamento da resistência libanesa. Autoridades israelenses já comentam sobre o assunto. O exército israelense reconheceu oficialmente que desarmar o Hezbollah não está entre os objetivos da guerra atual, o que representa uma mudança significativa, portanto, em relação às posições mantidas apenas 2 semanas atrás. Apenas 2 semanas atrás. O canal 12 israelense foi o primeiro a noticiar essa mudança, com a correspondente militar do Israel Ayon Lilat Shoval, confirmando que o desarmamento do arsenal do Hezbollah não está mais na agenda. O jornal Yediot Aharonot descreveu a medida israelense, das autoridades israelenses, como uma mudança formal na direção do exército. Especialmente porque a reviravolta ocorreu apenas 2 semanas após o exército ter insistido publicamente que prosseguiria com o desarmamento e o desmantelamento completo do arsenal da resistência libanesa. Agora o exército define seus principais objetivos como enfraquecer significativamente o grupo libanês, estabelecer uma linha defensiva profunda, demolir dezenas de casas lá no sul do Líbano, demolir aldeias da linha de frente, demolir, gente, é isso mesmo. Isso aí é oficial, eles escrevem isso. Você pode falar, Josa, mas você fala muito mal de Israel. Não, não falo mal de Israel, falo mal do sionismo que domina Israel. Mas eu estou tratando aqui de informações que estão nos noticiários israelenses e que eles fazem questão de assumir. Um dos objetivos é acabar, destruir aldeias que ficam na linha de frente. É isso. E eles esperam que com isso, eles espalhem para o Líbano, para o sul do Líbano, a chamada linha amarela de Gaza. A linha amarela de Gaza que eles falam é destruir tudo numa certa área, como se fizeram em Gaza. Acabar completamente com todas as instalações, inclusive com prédios, né, com casas de civis, tudo. Transformar tudo em cacos. Este é um objetivo assumido pelo Estado de Israel para o sul do Líbano. Bom, já desistiram de desarmar o Hezbollah. Mantém agora esses objetivos. É provável que, como eles não vão desarmar o Hezbollah, eles tenham dificuldade para cumprir com alguns desses objetivos também. O fato é que estão perdendo soldados, estão perdendo tanques, estão perdendo armas, estão perdendo tudo que você pode imaginar. Arrogância nunca perdem. Mas no terreno, na tentativa de invadir o sul do Líbano, Israel não está conseguindo vencer. E os ataques do Irã, assim como os ataques do Hezbollah, nessa noite, madrugada de hoje, noite de ontem, madrugada de hoje e manhã de hoje, foram bastante significativos contra alvos, tanto no norte do país como também na cidade de Haifa, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.